Você já olhou para alguém cruzando a linha de chegada de uma maratona e pensou que aquilo nunca seria possível para você? Aquela mistura de exaustão e euforia parece pertencer a outro mundo. Há pessoas com um preparo físico especial, com anos de experiência, mas e se eu te dissesse que a diferença entre você hoje e você cruzando a linha de chegada da sua primeira maratona não é talento, não é genética, a diferença é informação. E é exatamente isso que você vai ter ao final desse vídeo. Hoje vou te guiar por tudo que você precisa saber para chegar na largada da sua primeira maratona preparado, confiante e com um plano real. Vou te mostrar como estruturar o treinamento, o que levar no dia da prova, como se alimentar antes e durante os 42 quilômetros. E os erros mais comuns que fazem corredores de primeira viagem sofrerem muito mais do que precisam. Fica até o final, porque as dicas sobre o dia da prova em si são as que mais fazem diferença e as que menos pessoas falam. A primeira coisa que precisa ficar clara é o seguinte: a maratona não é uma prova de velocidade, é uma prova de gestão. Gestão de energia, gestão de hidratação, gestão do ritmo e gestão das emoções. O corredor que entende isso desde o começo do treinamento já começa com uma vantagem enorme sobre todos os outros, que vão simplesmente tentar correr rápido e ver até onde aguentam. Vamos fazer uma pausa aqui porque quero saber algo importante sobre você. Você já tem alguma prova de rua no currículo, um 10 mil ou uma meia maratona? Ou a maratona seria literalmente sua primeira experiência? Escreve nos comentários: agora já tenho provas, ou seria minha primeira prova, e me conta qual é a sua maior dúvida sobre a maratona. Sei que parece que todo mundo ao redor já sabe o que está fazendo e que você é o único cheio de perguntas, mas posso garantir que não é assim. Essa dúvida que você tem agora é exatamente a mesma que milhares de corredores carregam em silêncio. Vou ler os comentários e responder cada um pessoalmente. Vamos começar pelo treinamento. Para completar uma maratona com segurança, o ideal é ter pelo menos 16 semanas de preparação específica. Isso não significa que você precisa estar em forma perfeita para começar, mas significa que você precisa de tempo suficiente para construir a base aeróbica. E para que o corpo se adapte progressivamente à carga, a espinha dorsal do treinamento para maratona é o treino longo semanal. Uma vez por semana, geralmente aos finais de semana, você realiza uma corrida mais longa do que todas as outras e vai aumentando essa distância progressivamente ao longo das semanas. Esse treino ensina o corpo a usar a gordura como combustível, fortalece tendões e ligamentos para o impacto prolongado. E mais importante, prepara a cabeça para o tempo longo em movimento. Você não precisa chegar aos 42 quilômetros nos treinos. A maioria dos planos leva o corredor até entre 32 e 35 quilômetros. E isso já é suficiente para completar a prova com segurança. Durante a semana, além do longo, você deve ter 2 ou 3 corridas mais curtas em ritmo confortável. E conforme avança no plano, pode incluir alguns estímulos de velocidade ou treinos em ritmo de prova para calibrar o corpo. Mas atenção, a maioria das corridas, especialmente no começo do ciclo, deve ser em ritmo fácil, aquele ritmo onde você consegue conversar normalmente. Isso parece lento demais para muita gente, mas é exatamente aí que a base aeróbica se constrói de verdade. O erro mais destrutivo que corredores de primeira maratona cometem no treinamento é tentar fazer tudo rápido, todo o treino intenso, toda semana aumentando carga, sem respeitar a recuperação. O resultado é previsível: lesão antes da prova ou chegada na largada já desgastado. A regra geral é não aumentar o volume semanal em mais de 10% de uma semana para outra. E a cada 3 ou 4 semanas de carga crescente, fazer uma semana de volume reduzido para o corpo assimilar os estímulos. Agora vamos falar de nutrição, que é onde muitos planos de maratona afundam completamente. Durante a corrida, o corpo usa principalmente carboidratos como combustível. O problema é que os estoques de glicogênio muscular duram em média entre 30 e 35 km, para a maioria dos corredores. Quando esses estoques acabam, você encontra o famoso muro, aquela sensação de que as pernas ficaram de chumbo, que a cabeça fica turva e que cada passo custa o dobro. A boa notícia é que o muro não é inevitável, ele é evitável com estratégia de nutrição. A partir dos 30 minutos de corrida, você já deve começar a repor carboidratos. Os géis de carboidrato são a forma mais prática de fazer isso em prova. A cada 40 a 45 minutos, consuma um gel com água. Nunca com isotônico, pois a combinação pode causar desconforto gastrointestinal ao longo da maratona, dependendo do seu tempo de prova,
você vai consumir entre 4 e 6 géis. E aqui está um detalhe crítico. Nunca use na prova um produto que você nunca testou no treino. O sistema digestivo sob esforço intenso é imprevisível, e testar um gel novo no dia da maratona pode resultar em enjoo, cãibras ou pior. Use nos treinos longos exatamente os mesmos produtos que vai usar na prova. Hidratação segue a mesma lógica. Beba nos postos de hidratação antes de sentir sede, porque quando a sede aparece você já está levemente desidratado. Mas também não exagere na água. Beber em excesso durante uma maratona pode levar à hiponatremia, que é a diluição do sódio no sangue, uma condição perigosa. O equilíbrio é beber pequenas quantidades regularmente, usando também os isotônicos disponíveis nos postos para repor eletrólitos. Sobre o que levar no dia da prova, vamos ser práticos. Leve o tênis que você usou nos treinos longos, não estreie tênis na maratona. Use as meias que você já conhece, vista a roupa com que você treinou, aplique vaselina ou produto anti-assaduras nas regiões de atrito, especialmente coxas internas axilas e mamilos, para os homens. Esses detalhes parecem pequenos, mas depois de 30 km, um ponto de atrito se transforma em ferida aberta e pode destruir sua experiência. Leve seus géis presos no short ou em um cinto de hidratação. Leve o celular carregado, se quiser registrar o percurso ou ter segurança. Se for uma prova com variação de temperatura, considere um corta-vento fino que você possa amarrar na cintura se aquecer. Óculos de sol e boné dependem do horário e das condições climáticas previstas. Chegue na concentração com pelo menos 1 hora de antecedência para fazer o aquecimento leve. Usar o banheiro com calma e chegar ao seu bloco de largada sem pressa. E o ritmo de prova, aqui está a dica mais importante de todas. Corra os primeiros 10 km mais devagar do que você quer. A adrenalina da largada vai gritar para você ir mais rápido. O ambiente, a multidão, a música, tudo vai te puxar para abrir o passo. Resista. Corredores que saem conservadores e aceleram na segunda metade terminam bem. Corredores que saem eufóricos e tentam economizar depois acabam sofrendo do quilômetro 30 em diante e de um jeito que nenhuma força mental consegue resolver. Uma estratégia que funciona muito bem para a primeira maratona é dividir a prova em 3 partes. Os primeiros 15 km em ritmo confortável, quase fácil, os quilômetros 15 a 30 mantendo o ritmo planejado, com atenção à nutrição e hidratação, e os últimos 12 quilômetros entregando o que tiver de reserva. Essa divisão mental ajuda a não deixar a distância total te intimidar e a manter o foco em uma etapa de cada vez. A maratona vai te desafiar de um jeito que poucos esportes conseguem. Vai ter um momento quase certamente entre o quilômetro 32 e 38, onde a cabeça vai perguntar por que você está fazendo isso, onde vai doer, onde vai ser difícil, onde a vontade de parar vai aparecer, e é exatamente nesse momento que você precisa lembrar de cada treino que fez, de cada manhã em que escolheu calçar o tênis, quando poderia ter ficado na cama. Esse esforço todo foi depositado no banco, e na maratona você vai sacar tudo de uma vez. Sei que dar esse passo de se comprometer com uma maratona exige coragem, e que a jornada de treinamento não é simples. Quero estar ao seu lado nessa preparação toda semana, trazendo estratégias reais, informações que fazem diferença do treino até a linha de chegada. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like agora e compartilha com aquele amigo que também está pensando em encarar a maratona. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque vamos aprofundar cada um desses temas em detalhes. E nos comentários me conta qual maratona você tem no radar. Vamos transformar esse sonho em realidade, um passo de cada vez.